tema para a nossa reflexão de hoje tem como título o maior campo missionário. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, está escrito: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus, ao partir para o encontro com o Pai, ele nos deixou uma incumbência, uma tarefa muito grande: pregar o evangelho da salvação, pregar o evangelho da paz. E, como vemos, o mundo tem muitos campos missionários. E pergunta-se, onde é o maior campo missionário? Geralmente, missionários se deslocam de seus lugares, vão sempre mais para o lado da África, porque lá é mais difícil a palavra de Deus, ou mesmo para o lado da China, do Japão, aquelas bandas. Eles vão pregar o evangelho. É um grande campo missionário, e pregar o evangelho nessas nações. Conta-se uma história que um certo homem um dia, ele tinha um sonho muito grande de pregar o evangelho. E ele trabalhava como um mecânico, e naquela vida dele toda ele começou a juntar um dinheirinho para viajar. Ele queria ir para a África para pregar o evangelho, ele queria fazer obra missionária. E a mulher dele, como uma boa esposa, ajudou muito, contribuiu muito para a preparação dele para essa grande obra. E até que quando ele chegou numa idade já bem, um pouco já na faixa dos seus 60 anos, ele viu que o dinheirinho dele já dava para ele pagar uma passagem de navio e ir pregar lá na África. E ele foi. Conta-se a história de que no meio da viagem o navio naufragou. O navio naufragou e ele, por via das forças, conseguiu nadar e encontrar uma ilha. Só que nessa ilha, quando ele chegou nessa ilha, os habitantes daquela ilha eram canibais. Eles comiam carne humana. E quando viram aquele homem estrangeiro, de língua estranha, pegaram aquele homem, amarraram, colocaram em uma madeira, um pau grande, levaram ele pendurado já para levar para o fogo, para assar aquele homem, aquele missionário. Quando eles estavam preparando o fogo, aquele missionário falou. O Espírito Santo de Deus motivou aquele missionário a falar o mesmo idioma, a mesma língua daquele povo, daquela nação estranha, aqueles canibais. E ele disse: não façam isso comigo, porque eu vim para salvar vocês. Falou a mesma língua deles. E eles disseram: você fala a nossa língua? E ele disse: porque sou seu irmão. E eles ouviram aquele homem, tiraram aquele homem do madeiro, e aquele homem pregou e converteu toda aquela tribo. E assim foi a história. E dali ele partiu e chegou até a África para fazer a obra missionária. Um grande campo missionário. Um grande campo missionário. Mas verdadeiramente perguntamos, será mesmo que a África e esses outros países estrangeiros, esses locais, é o grande campo missionário? Onde está o nosso grande campo missionário para nós pregarmos, fazer a obra do Senhor Jesus? Onde é que se encontra esse campo missionário? A Bíblia diz, para nós sairmos para esse grande campo missionário, nós já temos um campo para pregar. Então, onde está o nosso maior campo missionário? A Bíblia nos dá uma ênfase onde é que está o nosso maior campo missionário. Verdadeiramente o mundo está aí, é muito grande o campo missionário, mas nós temos
pessoalmente um grande campo missionário a proclamar a salvação, o evangelho eterno de Deus. Aqui no livro de Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 18, vamos falar do versículo 17, 18 e 19, é bem pequenininho, que diz o seguinte: E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Porque eu tenho conhecido ele, e ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Vocês entenderam essa mensagem? Que Deus está falando aqui, que tem conhecido Abraão, e que ele deu uma grande missão a Abraão. E ele disse que Abraão, pelo nome de Abraão, seriam benditas todas as nações da terra. E Abraão tinha a principal tarefa que Deus deu a Abraão: ordenar a casa dele, ordenar os filhos dele, ordenar a família dele, para depois os de fora, os vizinhos e as nações todas do mundo todo. Esse aí é o maior campo missionário que nós temos. É a nossa casa. É o nosso lar. Vocês lembram a história de Raabe? Quando os hebreus, o povo de Deus, chegou naquelas terras de Canaã, que iriam se apossar daquelas terras. Ali era um povo, ali era rodeado de nações idólatras, imorais, que não agradavam a Deus. Mas Deus havia prometido aquelas terras ali a Abraão. Aquelas terras já era a herança de Deus. E quando foi para o povo de Abraão, o povo de Abraão, quando chegaram por meio de Moisés, né, que os levou até aquelas terras lá dos cananeus, no dia em que eles foram entrar naquelas terras, Moisés mandou os espias. O que foi que aconteceu? Uma mulher, uma prostituta, uma mulher rejeitada pela sociedade, agasalhou aquele povo de Deus ali na casa dela. E quando ela soube que aquela nação iria invadir aquelas terras, o que foi que ela pediu? Salvem a mim, salvem meu pai, minha mãe, salvem minha família. E os espias disseram: guardem todos em sua casa no dia que viermos, para que nenhum morra. Guardem. E Raabe, a prostituta, rejeitada pela sociedade, foi até a família dela e juntou todos na casa dela e salvou. Daí mostra que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, é a nossa família, é os nossos filhos. Esse é o nosso maior campo missionário, gente. A maior tarefa, antes de sairmos para pregar, temos que olhar logo para nossas casas. Eu estou falando isso para vocês, mas eu tenho uma luta muito grande com a minha casa, de salvar meus filhos. Para que quando Jesus vier, eu tenha o prazer de subir ao céu com o Senhor Jesus, com toda a minha casa. Não só eu. Que tristeza será Jesus vir e meus filhos não estar preparados, só eu subir. É muito egoísmo por nossa parte, não é mesmo? Por isso, caros irmãos, temos que preparar nossa família, nossos filhos, nossa casa, para subir com o Senhor Jesus nos ares. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre si.
Sim, amém. Aqui no livro de Apocalipse está dizendo que quando Jesus vier, todo olho o verá. Todos. Até mesmo aqueles que o transpassaram, o nosso mestre lá na cruz, vão despertar para ver a glória do nosso mestre. E nós também vamos contemplar a glória do nosso mestre. De que lado eu e você devemos estar? Daqueles que vão se lamentar sobre a face da terra? Ou daqueles que serão levantados, que subirão aos ares a encontrar o Senhor nos ares? Os que serão arrebatados. Meus amados irmãos, reflitam sobre essa meditação de hoje. Jesus está voltando. E o maior campo missionário que nós temos é a nossa casa. Não é que isso deixe de pregar o de fora, não. Temos que pregar sim. Mas prioridade, a nossa casa. Que Deus vos abençoe. Amém. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma, é como um fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido?